apresentar a nossa convidada, a Gláucia Alves Guarcelo. Ela é engenheira civil pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em engenharia de produção e inovação pela UFRJ, MBA pela COPEAD do UFRJ e University of San Diego, e doutoranda em estratégias de inovação aberta para multinacionais, também pela COPEAD UFRJ. Especialista em inovação pela Hyper Island, Singularity University e Stanford. É certificada como Master Black Belt em Inovação Corporativa pela SGS e professora do MBA e membro do Conselho de Mestrado da Fundação Dom Cabral. Avaliadora de startups e rede de conexão entre executivos brasileiros e o Vale do Silício, palestrante em instituições como Singularity University e TEDx. Diretora na Deloitte para consultoria em inovação e transformação digital e, obviamente, aí uma pensadora e também professora da Escola Conquer, que eu tive aí a honra de também fazer um dos cursos lá. Grande prazer novamente tê-la aqui. Como de praxe, vou abrir a minha fala, vou trazer algumas perspectivas no cenário de inovação, no cenário de transformação digital, e aí te passo a palavra. Tá bom, tá ótimo. A gente vive nesse contexto global, né, basicamente aí com grandes players vindo em cenários muito próximos ao ano de 2020, cerca de 5 anos atrás, ou até mesmo 10 anos atrás, alguns players que vêm inovando e investindo em educação empreendedora e tecnologia, né? Nós temos grandes players, principalmente a China, a Índia, né? A China com seu polo industrial, seu polo de tecnologia e inteligência artificial e hardware. Nós temos a Índia com investimentos também maciços, principalmente na região de Bangalore, e polos também na América Latina, principalmente um dos maiores polos, que é São Paulo, é uma das maiores cidades da América Latina, né, com seu polo tecnológico, a capital intelectual. E eu gosto de trazer alguns contextos de pesquisas recentes da CB Insights, em junho de 2020, né, mês passado, existiam no mundo 433 empresas unicórnio, né, empresas que têm o valuation, ou seja, valem mais de $1 bilhão, né, no seu valuation. E nós temos, então, em primeiro lugar, Estados Unidos, até tem os números aqui, 228 unicórnios, e China com 122. Né? Terceiro lugar, Reino Unido, Índia, mas olha que interessante, o Brasil está entre os top 10 e está par a par aí nessa briga com Israel. Israel, que é um outro polo de inovação aberta, né, um contexto de um país minúsculo, mas que se abre para o mundo, né, então a gente pode conversar sobre isso aqui. E nessas perspectivas, Glaucia, de números de unicórnios no mundo e potenciais de inovação com tecnologia, com transformação digital, né, antes de falar de tudo isso, eu quero saber de você, da perspectiva de criatividade e inovação, né, no ponto de vista de fazer acontecer. Você acha que em tempos de escassez, você acha que em tempos de pandemia, em tempos de cenários mais complexos da economia, que geram-se ideias e companhias frutíferas para abrir novos mercados e fazer acontecer? Então, dado esse contexto de unicórnios presentes, você vê que há muitas oportunidades para surgir novos unicórnios, novas empresas, principalmente no cenário de saúde e no cenário de e-commerce, por exemplo? Então, vamos lá, né? Eu acho que quando a gente vai falar, né, da formação empreendedora, eu gostei que você usou aí esse termo de educação empreendedora. Tem algumas coisas que são super importantes e relevantes, eu acho, da gente falar antes da gente entrar no empreendedorismo em si ou no desenvolvimento em si de soluções. O Brasil hoje, ele é o 64º país no ranking global de inovação, que é o Global Innovation Index, dentro dos BRICS, último colocado. E quando a gente
vai entender por que que a gente tem baixa eficiência em inovação, né? A gente tem um valor investido, um valor de retorno ao investimento em inovação que não é condizente com o volume de investimento que a gente faz. Um dos motivos, ou uma das grandes causas, é a baixa eficiência empreendedora. Nós até temos alguns unicórnios, como você bem disse, não estamos mal no ranking global de unicórnios, mas quando a gente vai pensar em startups bem-sucedidas e empreendedores bem-sucedidos brasileiros, a gente pensa em poucos. E que fica no Brasil menos ainda, né? Vários empreendedores muito bem-sucedidos brasileiros foram para esses polos de venture capital, esses polos de inovação, onde o fomento é maior do que aqui, o acesso ao capital é maior do que aqui, para conseguir desenvolver os negócios. Dito isso, né, quando a gente vai entrar no ramo da pandemia ou da crise como um todo, o que a gente tem percebido, né? Toda crise é uma oportunidade. Isso não é uma coisa que acontece agora, ao longo de toda a história, né? Quando a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, nós temos internet, iPhone, tudo isso como consequência de todo o desenvolvimento tecnológico que veio da guerra. Então, quando a gente fala de grandes crises e grandes oportunidades, elas estão ali porque a necessidade faz com que as pessoas se comprometam de outra forma ou em outro nível. O ponto que é importante a gente ressaltar é que, quando a gente olha numa perspectiva de grandes empresas, né, quando a gente vai falar dessa conexão startups, grandes corporações, o que a gente tem percebido? Em termos de interesse do mercado, as duas linhas de startups que hoje estão sendo mais buscadas são de futuro do consumo e saúde. E eu acho que isso é muito óbvio para a gente, os motivos por trás disso. Futuro do consumo, porque a forma como a gente consome tem mudado drasticamente dentro da pandemia, seja pelo uso de e-commerce, a gente está falando até de regular o e-commerce de maneira diferente, estão tendo todas essas discussões por causa do volume, né, de dinheiro que está rodando em termos de e-commerce. A forma como a gente consome e-commerce é diferente, o comportamento do consumidor é diferente do consumo que a gente tem nos meios normais de consumo que a gente tinha, que eram pessoais. E quando a gente fala de futuro da saúde, obviamente, né, telemedicina, outras iniciativas que a gente sabe que elas estão aí com grandes volumes de atenção. O que é muito interessante? Empresas grandes que estão entendendo a crise com essa perspectiva de eu aproveito a crise para ter capabilities novos, e aí por que eu vou entrar nisso, né? Quando a gente fala de crescimento corporativo por inovação, tem 4 formas principais de você ter crescimento corporativo, que é uma estratégia de expansão de uma empresa baseada em inovação. A orgânica, que é basicamente eu usar meus recursos internos que eu já tenho, com conhecimento que eu já tenho para desenvolver soluções, e ela funciona muito bem em tempos de paz. Né? Se eu estou fazendo uma coisa que eu sempre fiz e eu quero melhorar, aperfeiçoar aquilo, quero fazer um programa de excelência operacional que seja, ou de melhoria contínua, faz muito sentido. A segunda é a de colaboração. Então, eu pego a minha cadeia, né? Eu pego tanto supply chain quanto alguma cadeia que eu possa ter ali, fazer parte dela para co-desenvolver soluções comigo para eu conseguir alcançar ideias diferentes e inovações. Eu tenho o investimento, que é onde eu entendo, eu não tenho capabilities internas para eu conseguir desenvolver alguma solução, ou eu me sinto ameaçado por alguma solução que eu gostaria de investigar melhor, né? Ou eu quero acelerar a curva de desenvolvimento de alguma solução que eu sozinho desenvolveria mais lentamente. E aí eu faço investimento em alguma startup ou em algum desenvolvimento, pode ser também em universidades, mas em geral são em startups, e eu pego um pedaço, né? Eu tenho equity, eu tenho um pedaço dessa startup em retorno a esse investimento. E aí eu posso ou surfar a onda em relação às soluções dessa startup, escalar para o meu negócio mãe, ou eu posso spin-offar isso e crescer junto com o produto daquela startup, ou eu posso ajudar aquela startup a crescer, aumentar o valuation dela e vender, sair e pegar ali a minha liquidez em relação àquilo. E a última forma, né, é o M&A. Então, não é nenhum investimento, eu vou adquirir uma outra empresa e eu vou incorporá-la ao meu grupo porque eu quero de fato, conseguir ter aquele capability ou tirá-lo do mercado. Cada vez menos fazendo sentido esse tirá-lo do mercado, porque a gente sabe que a gente está falando de um mundo com tecnologias exponenciais, a gente está falando de um mundo que dificilmente você vai conseguir comprar todo mundo, né? Essa estratégia de eu compro todo mundo que me ameaça, ela já está perdendo sentido há algum tempo. Então, o que a gente tem percebido nessas grandes corporações? Algumas empresas, elas têm notado que a pandemia traz oportunidades e elas estão saindo do paradigma só da melhoria contínua.
elas estão indo para inovações mais robustas e buscando montar fundo para começar a investir em startups ou começando a entender o investimento em startups não apenas focado em resolver problemas internos, mas focado em criar novos negócios que façam sentido ou em, eventualmente, evitar uma disrupção, né? Eu estudo aquilo que potencialmente pode me matar no futuro e eu tento ser proativo em relação a isso de alguma maneira. E essas corporações, elas estão vendo que o momento de você fazer isso é agora. O momento de você entender o mercado, você entender problemas que não estão sendo solucionados na sociedade, trazer opções, é agora. Porque se você ficar sempre nessa estratégia de seguidor, principalmente em tempos de incerteza tão grande, é muito complexo para você lidar com isso. Porque todo o nosso planejamento estratégico ele é muito baseado em lógicas determinísticas, né? Eu imagino como vai ser daqui 2 anos, eu imagino como vai ser daqui 5 anos. Quando eu vou falando desses contextos que são bem VUCA mesmo, né, que são voláteis, incertos, complexos e ambíguos, eu não consigo já dizer como vai ser. Então, aí entram várias outras coisas, né? Além de entrar uma análise muito mais estratégica do investimento em startups, entra uma lógica muito maior de você ter práticas ágeis nas organizações. Porque quando a gente fala de agilidade, a gente não está falando de velocidade, a gente não está falando da capacidade de entregar mais rápido o que você faz. A gente está falando da capacidade de reagir rapidamente a mudanças, né? A gente está falando do quanto você consegue se mudar. E já falei pra caramba, né? Mas é um pouco disso tudo. Eu acho que sim, tem uma abertura pro empreendedor. Tem um ponto que colabora, que é ruim, mas acontece que quando você está com uma crise no mercado de trabalho muito grande, pessoas que antes não se dedicavam ao empreendedorismo da maneira como gostariam, têm ali aquela oportunidade de poder desenvolver e de poder apostar nos seus sonhos, que muitas vezes não teriam coragem de largar um emprego formal para apostar naquilo. Mas também tem uma timidez maior dos investidores. Então, aí, como que você vai conseguir ter acesso a capital? E aqui no Brasil, a gente sabe que o empreendedorismo, quando você está ali no início, quando você está em seed, você está começando a sua solução, o investimento ele é muito family, friends and fools, né? A gente usa muito dinheiro ali que a gente tem algum acesso para fazer, para depois que você já tem receita, depois que você já tem algum tipo de tração, você conseguir realmente achar investidores que queiram apostar na sua ideia. O que é bem diferente de outros ecossistemas, né? Eu tenho uma amiga que ela tem fundos de investimento no Vale, bem para early stage, e ela sempre fala, né? Investimento, venture capital, é investir no founder, né? Não é na ideia. A ideia muda, a pessoa muda, é investir naquele empreendedor. Né? Eu acredito que aquele empreendedor vai pivotar o que tiver que pivotar, vai entender o mercado e vai mudar a solução, e eu acredito nele. Aqui é bem diferente, né? Aqui o contexto é muito ainda focado na solução e não no problema. Né? A gente sempre fala isso, a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Mas a gente ainda investe muito mais em solução do que em resolvedores de problema, né? Acho que é isso. Assim. Sim, sim. Eu vou trazer outro report que saiu aí, outro estudo que saiu recente, que é da Startup Genome, e eles indicam aí que São Paulo está entre os top 30 ecossistemas de inovação globais. Ele era... E... Oi? Não, eu vi uma pesquisa que ele estava entre os 20. Então, entre os 20 e entre os 30, tá entre esses top 50, vamos colocar, do mundo. E da taxa de crescimento, entre uma das maiores comparadas a outras grandes capitais, principalmente como a Vale do Silício, o ecossistema de inovação do Vale do Silício, e frente a frente com ecossistemas de inovação como Pequim, Hangzhou, Shenzhen, que são grandes polos de tecnologia da China. Então, veja-se que, apesar de tudo, nós temos, sim, capacidade, justamente pelo mercado brasileiro, pelas problemáticas que nós temos para inovar, né? Então, oportunidades e soluções junto com problemas, né? Problemas vendo do lado empreendedor como oportunidades, e, a partir disso, colocar em prática, executar e trazer novos projetos ou escalar os que já existem. Tem um ponto eu acho que só para adicionando, se a gente pensar da perspectiva de inovação global, eu acho que faz total sentido a gente articular esse cenário, esse contexto, obviamente com cenários e culturas diferenciados, como é Israel, como que é Vale do Silício, mas é importante a gente pensar que tem
potenciais a serem explorados ainda e que, de fato, a tríplice hélice aí das questões, né, academia, junto com as startups, com as empresas, e junto com o governo, acho que ainda tem muito potencial para ser gerado aqui no Brasil, né? Não, com certeza. O que eu ia colaborar com o ponto que você estava trazendo é que quando a gente olha o volume de deals, né, de venture capital, o volume de dinheiro está crescendo, porém o ticket médio, o volume de tickets tem diminuído, né? Então você está tendo tickets de investimento maiores em menos players que estão correspondendo a um balde de dinheiro, um bolo de dinheiro maior. Né? E eu percebo isso muito aqui no Brasil. Você tem algumas soluções com gente correndo atrás de investir nelas e muitas soluções que não conseguem ter acesso a nenhum capital. Né? Então, assim, eu tenho um ecossistema que ele é ativo, eu tenho um volume significativo de investimentos. O ponto é, o critério que eu decido investir, ele é um critério que ainda é conservador. Né? Isso tudo bem, o nosso custo de capital é alto, a gente sabe que a gente tem, né? Eu não estou nem querendo comparar essas realidades, mas o ponto é, empreender no Brasil não é fácil, né? Não é para amadores, fica muito complexo dentro dessa realidade. Mas concordo completamente com o seu ponto. E quando a gente vai falando da parte cultural, é interessante você falar isso, né? Se a gente para olhar, a China tem um empreendedorismo que ele totalmente aceita o copy-paste. Então, não é demérito nenhum eu pegar um código aberto, ou às vezes nem aberto de alguma coisa, e eu desenvolver em cima disso e eu criar uma solução que ela é muito melhor, porque eu uso um conhecimento já adquirido para alguma coisa para fazer. Quando eu vou falar do empreendedorismo do ponto de vista Silicon Valley mesmo, ele é um empreendedorismo de eu tenho que criar na garagem do zero, eu tenho que ter uma ideia do zero, eu tenho que começar do zero e vender para um grande ou virar o grande. E essa forma mais individualista, que é mais característica do norte-americano culturalmente falando, ou mais coletivista, que é uma característica da cultura chinesa mais clara, elas impactam diretamente em como é o comportamento do empreendedor. E quando a gente fala do Brasil, no Brasil a gente tem várias características que são muito pró-inovação. Nós somos criativos, nós somos extremamente versáteis, nós somos comunicativos, né? A gente está falando jeitinho brasileiro é brilhante. O jeitinho brasileiro é uma forma de dizer que nós somos problem solvers, sabe? Só que a gente não valoriza a parte cultural brasileira que pode ajudar o empreendedorismo e a gente tenta copiar ou o Vale, ou a China, ou Israel. Quando a gente vai falar de Israel, né? O ecossistema de Israel ele é resultado da necessidade. A gente fala tanto, né, de a crise traz oportunidade, a necessidade traz oportunidade. Eles são fruto da necessidade, porque eles estão dentro de um ambiente completamente hostil, que onde você arruma uma forma de sobreviver e de você conseguir gerar uma economia que te sustente, ou você não tem ali quem vai estar te ajudando ao seu redor. E ele se desenvolveu tecnologicamente muito pautado tanto no poderio militar, quanto em conseguir, né, ter ali algum tipo de geração de valor que viesse através disso. Então, é muito interessante entender que a inovação, a gente tem um canal chamado Inova Simples, até por isso, né? A gente não gosta dessa visão de que tem que ser rocket science, a gente acredita que coisas simples que sejam locais podem ajudar a trazer um valor super significativo. E eu acho que a grande sacada é essa, é como a gente entende nos princípios do empreendedorismo quais são aqueles que são mais aplicáveis à nossa realidade e aos nossos problemas sociais. E a gente comece a investir nesse tipo de solução, que realmente gera impacto para o Brasil, né? Para o nosso país, para onde a gente está. E a gente começa a criar o nosso Vale do Silício, o nosso Israel, a nossa China, com as nossas características. O que não é fácil, mas não foi fácil para nenhum deles, né? E hoje a gente sempre... Eu lembro de uma capa, já deve ter uns 2 anos, do The Economist, que era a China brigando com os Estados Unidos, né? Como se fosse uma guerra. E muita gente tem falado que a China está humilhando o Vale do Silício hoje em dia. E em diversos aspectos, né? E aí a gente entra em várias outras discussões. Por exemplo, o planejamento estratégico para a inovação que a China tem, ele é de longo prazo. E ele já surgiu de longo prazo, porque eu tenho um governo que não é um governo que muda a cada 4 anos. Seria possível
ter um modelo de planejamento estratégico para a inovação a tão longo prazo num regime democrático? E eu não estou aqui discutindo se a democracia é necessária ou não vou entrar no mérito político. O meu ponto é, a gente precisa entender o contexto de cada país para a gente começar a poder refletir sobre quais modelos funcionam ou não. Né? Quando a gente fala de incentivos públicos na China, impressão 3D, por exemplo, de concreto, que é uma tecnologia que ela existe, mas que ela ainda precisa de muito desenvolvimento para ser usada em escala. Quando a gente vai ver as grandes startups de impressão 3D de concreto, elas estão na China, nos Estados Unidos, e a mais desenvolvida de todas, que está na China, ela é totalmente subsidiada pelo governo. Completamente. Todos os prédios que ela imprimiu foram pagos pelo governo. Né? Quando a gente olha todos os projetos de definição tecnológica que o governo americano fez, muitas das vezes pelo Ministério de Defesa, tudo bem. Mas o ponto é, se não existir uma agenda, que não é só pública, né? Pública e privada, uma agenda estratégica para a inovação, dificilmente isso se materializa. E o mais interessante é, na Fundação Dom Cabral, a gente fez uma pesquisa em relação aos volumes de investimento em inovação no Brasil, e por incrível que pareça, o maior gap brasileiro de investimento em inovação não está no público, está nas organizações. As empresas brasileiras investem muito pouco em inovação. Né? Quem dirá em Venture Capital, né? A gente estava fazendo uma análise ano passado, a gente não refez esse ano ainda, mas existiam só 18 Corporate Venture Capitals declarados no Brasil até o ano passado. Então você pensa, né? Com o número de empresas que a gente tem, com o número de problemas que a gente tem, que a gente poderia, através de Corporate Venture, poder conectar e poder trazer soluções e poder ajudar os dois lados, né? Porque não é só bom para a empresa, é muito bom para o empreendedor também. Então isso empodera mais pessoas também. E a gente não usa disso. A gente é muito acostumado a pegar soluções repetidas e aplicar. Né? A gente não tem aí a humildade, eu diria, de dizer, será que existe uma forma melhor de fazer fora daqui? Né? Será que existe uma solução melhor? Será que existe uma maneira mais inteligente de endereçar esse problema? E por consequência, a gente acaba perdendo oportunidades. E você vê dessa maneira até a possibilidade de diversificação das empresas em questão de estratégia mesmo. Você vê que elas estão muito acomodadas no Brasil em relação a isso, Olha, por ter esse número pequeno de corporate ventures e investimento, porque existem empresas no Brasil que, se você olhar a tecnologia utilizada, as pessoas capacitadas, né, a escala a nível até América Latina e global, tem tudo para dar certo e para trazer muito mais retorno e impacto social, né, no sentido mais de negócios sociais, mas também a nível investimentos, tanto para o Brasil quanto para a própria empresa. Por que será que ainda existem tão poucas assim? Estamos acomodados, então? É muito interessante esse seu ponto, né? Eu não sei se é uma questão de acomodados ou se é uma questão de cultura corporativa e de como a gente ensinou negócios durante muito tempo. Né? Eu dou uma disciplina na Fundação Dom Cabral de modelos estratégicos para a era digital. E a gente tem uma análise dos modelos de planejamento estratégicos mais utilizados no país. Cerca de 80% das empresas brasileiras, o modelo de planejamento estratégico utilizado é o modelo de Michael Porter, até hoje. Então, quando a gente vai falar de fraquezas, oportunidades, ameaças e forças relacionadas a um concorrente direto e dentro de um paradigma que é da sua indústria. Então, o que eu estou dizendo? E eu não estou falando que não é válido, eu só estou falando que não é suficiente. Quando eu começo a falar que eu parto de um paradigma como corporação, de que eu domino as condições de contorno, eu entendo a minha concorrência, eu sei quem são meus concorrentes, e eu consigo dizer o que eu tenho de oportunidades e ameaças, eu estou partindo de um paradigma estratégico de que eu sou o centro do mundo. Então, eu estou aqui, eu dito para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu analiso de A, B e C. Quando a gente começa a entender que a dinâmica do mundo está mudando, a gente começa a perceber que, no mundo em que o empreendedorismo acontece da forma como a gente tem visto hoje, quem são meus concorrentes? Como eu garanto que não tem alguém lá, um indiano ou um chinês, que é um empreendedor e que tem uma ideia que resolve o mesmo problema da sociedade que eu resolvo, de uma maneira muito melhor, muito diferente, e que vai conseguir trazer um valor? Então, eu ficar dentro desse paradigma de planejamento estratégico da década de 70, porque o artigo é de 1975, do Michael Porter, e tentar aplicar ele na realidade de hoje, copy-paste, é uma prática de gestão que já está consolidada, porque o seu pai aprendeu com
o pai dele, que passou para o filho, que passou e virou uma prática de gestão, como se fosse uma coisa que não pode mudar. E eu vou repetindo essa gestão e ensinando nas escolas de negócio essa gestão e ela vai se perpetuando. E aí, quando eu começo a falar de modelos de pensamento estratégicos diferentes, porque eu tenho um mundo diferente, não porque esses eram errados, é porque eles não são suficientes mais, as pessoas começam a achar que é modinha. Os executivos acham que não tem tempo de fazer isso porque eles estão cheios de coisa para resolver e eles acabam perdendo a oportunidade de fato, achar alguma solução que seja inovadora. E quando a gente vê as empresas que fazem isso de maneira mais sistemática, a gente vai falar de Embraer, a gente vai falar do próprio Google, a gente vai falar de algumas organizações que têm consolidado esses braços de corporate, que estão buscando soluções para novos negócios, essas empresas elas têm conseguido um crescimento melhor. E aí vem de novo a questão da crise. Se você tem muito sucesso, eu vendo commodity e eu estou sentado num poço de petróleo, eu estou ganhando dinheiro, no matter what. Então eu não tenho aquela pressão pela mudança. Porque mesmo eu sendo ineficiente ou não inovador, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu acho que foi o Warren Buffett que falou, o segundo negócio mais rentável do mundo é uma empresa de petróleo mal gerida. O primeiro negócio mais rentável do mundo é uma empresa de petróleo bem gerida. Que é bem essa lógica, né? Se eu estou sentado em cima de uma commodity, é claro que eu vou dar dinheiro. Agora... Vide a Saudi Aramco, né? Que é uma das grandes players aí do mercado, fez IPO e tá lá, né? Ganhando muito dinheiro. Mas ela, pelo menos, ela entende a importância da tecnologia. Ela pode querer não abrir negócios, mas ela é extremamente tecnológica, né? Ela usa nanobots para fazer pesquisa de reservatórios. Ela tem, pelo menos, um viés tecnológico, que não é inovador em modelos de negócio, mas, pelo menos, ela utiliza aquilo. Né? A gente pode ver outras que estão completamente acomodadas no modelo tradicional de gestão, de encarar o mercado. E por que isso é tão relevante? Né? Quando a gente vai falar de corporate venture em geral, quando a gente vai falar dessas iniciativas, e aí é importante fazer esse disclaimer, né? Qual que é a diferença de corporate venture capital para o venture capital em si? O corporate, esse nomezinho que vem antes, ele significa que aquele venture capital é linkado à estratégia de uma empresa mãe ou de um grupo mãe. Né? Então, ele não quer só o ganho financeiro do investimento de risco em si, ele quer, além do ganho financeiro, o ganho estratégico para aquela corporação. E quando a gente vai falar das inovações que são mais transformacionais, por que eu falo isso? Você pode usar o Corporate Venture Capital em qualquer um dos 3 horizontes de inovação. Eu posso usar Corporate Venture Capital para melhorar o meu core, né, que é o horizonte 1, para tornar a operação mais eficiente, para automatizar alguma coisa que eu faço, enfim, para conseguir melhorar coisas para os meus clientes que eu já atendo hoje com o que eu já vendo hoje. Eu posso, no outro extremo, usar a Corporate Venture para explorar inovações transformacionais, que é onde ele acaba trazendo maior valor, porque isso dilui o risco de você, com P&D interno, ter que desenvolver tantas opções e colocar em risco a sua marca para tantas coisas. E quando a gente está falando nessa lógica do terceiro horizonte, tem 3 saídas que eu posso ter dessas iniciativas de Corporate Venture Capital. Eu posso descobrir uma coisa que não funciona, e aí é ótimo, porque em termos de inovação transformacional, descobrir que não funciona é um resultado completamente positivo. Né? Eu descobri que não funciona, então não é uma ameaça de fato para mim, ou não é uma oportunidade de fato para mim. E eu realimento a estratégia da empresa-mãe com isso, né? Esse conhecimento, ele é valor. A segunda opção, eu descobri uma coisa que funciona, mas que ela me mata, né? Eu descobri uma coisa que funciona, mas que ela é um novo modelo de negócio. E então eu vou spin-offar isso e vou ou criar uma nova empresa, ou desenvolver como uma empresa separada já, se essa startup puder crescer sozinha. Ou eu posso descobrir uma coisa que funciona e que é totalmente alinhada ao que eu faço hoje, que vai gerar um novo potencial. E aí eu tenho que internalizar isso na minha empresa-mãe. Então é por isso que muita gente fala, monta um braço de Corporate Venture Capital separado e tô nem aí com o que isso vai fazer com a minha empresa-mãe. Mas o ponto é, se você descobrir uma coisa que ela tem que ser internalizada, se você não tem o mínimo de uma cultura de inovação nessa empresa-mãe, onde a adoção de coisas novas exista, você não consegue escalar essa solução. Você vai só potencialmente descobrir uma coisa super legal que não vai te ajudar em nada. Então, por isso que a gente fala tanto que não é uma coisa ou outra, né? Um portfólio de inovação, dentro de uma perspectiva corporativa, ele tem que ter as duas. Ele tem que olhar para inovações que são mais core, e quando eu vou falar de indústrias muito tradicionais, essas inovações elas são cruciais para criar até credibilidade na inovação, porque virou tanto buzzword que às vezes as pessoas não estão dando nenhuma chance para entender o que é.
E, em paralelo, eu preciso entender que não é só uma questão de sobrevivência no curto prazo, é uma questão de relevância no longo prazo. E que essa relevância no longo prazo vai vir de você ter alguma maneira de explorar o mercado, de entender as tendências e conseguir redesenhar modelos de negócio. E a melhor maneira de fazer isso, em todos os sentidos, risco, investimento, é o corporate capital, né? Sim, acho que até aproveitando a sua fala, eu acho que é bom e é interessante a gente manter, obviamente, os estudos do passado, Kotler, Porter, Mintzberg e outros grandes que foram no passado, mas que a gente vive modelos diferenciados hoje, né? Modelos disruptivos. Você citou o mundo VUCA, e acho que, né, devam se trazer mais Synex, mais Diamandis, mais Kurzweil, né, trazendo aí da escola da Singularity, ou Amy Webbs, para a gente pensar maneiras de nos questionarmos a nível futuro também. E eu acho que o empresário, o empreendedor brasileiro, ele não para pensar a nível futuro. Obviamente, nesse contexto incerto é difícil, nunca foi fácil, mas sair da zona do conforto e do status quo e tentar projetar, porque, obviamente, disse Peter Diamandis e Simon Sinek, quando fizeram a Singularity University, eles já pensavam nisso. E por que será que eles têm no portfólio deles grandes companhias unicórnio que trabalham com edição genética e com outras soluções? Poxa, são questões aí básicas que, se você olhar, vamos fazer isso acontecer, é coisa de louco. Né? Então, acho que é questionar e botar em prática também. Né? Eu acho que falta muito disso, arregaçar as mangas a nível de criar a solução e botar em prática. Eu acho que está muito ainda no pitch. A nossa cultura empreendedora brasileira ainda fica muito em hipótese, né? Muito nos modelos de negócios Canvas e pouco na ida a campo, nos testes de usuário, de cliente e trazer as validações para ir testando e crescendo. Né? Acho que também esse modelo mental de pouco fazer acontecer, acho que ainda persiste. O que você acha em relação a isso? Eu concordo. Eu acho que tem uma coisa legal da gente falar, né? Quando a gente pensa em singularity, quando a gente pensa no que eles chamam de moonshot thinking, né? Eu atiro na rua e eu vou tentando fazer acontecer. Né? Eu vou falar de engenharia genética, mas eu estou prometendo vida eterna. Eu vou falar de biotecnologia para criar alimentos e eu vou falar de acabar com a fome do mundo. Então, esse propósito, que ele é bem moonshot, ele é inspiracional, ele gera engajamento, ele gera comprometimento. O problema é que, principalmente quando a gente tenta tangibilizar, a gente acaba, às vezes, se perdendo no meio do caminho, porque ele parece muito distante. Eu costumava fazer missões com executivos para levá-los para o Vale do Silício. E algumas pessoas saíam super inspiradas, outras pessoas saíam completamente frustradas. Porque elas diziam, isso não tem nada a ver com a minha realidade, eu tô aqui no meu Excel tentando entregar, sei lá o que e você me levando para comer peixe feito em laboratório. Parecia uma coisa tão desconexa da vida ali real do dia a dia, que isso desmotivava ao invés de inspirar. Eu acho que um pouco do que a gente precisa fazer, primeiro, né? Você falou muito legal. Quando a gente fala de Lean Startup, a gente fala de eu vou testar hipóteses, validar ou refutar hipóteses e aprender com isso, né? Ter dados, e aí a importância do campo para, baseado em dados, eu refutar ou eu colaborar com uma hipótese. Toda essa lógica de pensamento, ela não é a lógica que a gente aprendeu nada na nossa vida. A gente não aprendeu na escola que o correto é fazer isso. Na escola a gente aprendeu que quem acerta é bom e ganha uma estrelinha, quem erra é um loser e vai tirar um 0. No mercado de trabalho, a gente sempre valoriza quem acerta, não quem experimenta. E a gente, em geral, desvaloriza quem erra. A gente trata da mesma forma o erro por experimentação do erro por desleixo, que são coisas completamente diferentes. E depois a gente quer que as pessoas sejam empreendedoras dentro das organizações ou empreendedoras no mercado. Mas a gente condicionou essas pessoas a vida inteira para comportamentos completamente opostos. Então, é uma mudança de paradigma muito grande. A gente fez uma pesquisa com a Fortune 500 para perguntar para os CEOs das empresas qual a importância do tema inovação nessas organizações. 94% deles disseram que inovação estava no top 3 agenda. Então, um tema super estratégico. Mas menos de 50% deles
entendiam que inovação estar na agenda estratégica significava mudar radicalmente a cultura deles. Eles entendiam que eu quero ser inovador e eu consigo ser inovador sem mudar nada no meu comportamento. E não é verdade. Não é verdade, porque os comportamentos da inovação, que são os comportamentos do empreendedorismo, eles são pautados em comportamentos opostos aos que a gente foi educado para ter. Você foi educado para acertar, para querer se matar quando você erra, para querer esconder os seus erros. E quando a gente vai falar de teste de validação de hipóteses, a gente está falando justamente de escancar a sua hipótese, escancar os dados, independente deles colaborarem ou refutarem a sua hipótese, e a partir disso crie novas hipóteses. Pivota o que tiver que pivotar. Isso é parte do trabalho. É parte do trabalho. E isso é muito interessante, porque, para mim, isso é muito pautado no pensamento científico, que é esse pensamento de síntese, antítese, tese, e a gente conseguir construir bloquinhos de conhecimento. Só que esse pensamento nas organizações, dentro dessa lógica digital, né, de competição extrema que a gente criou nessas últimas décadas, muito pautada numa lógica de empresas como a Ambev, né, empresas que têm uma lógica de comportamento muito competitivas, às vezes elas jogam um pouco contra essa lógica da experimentação e do erro. As nossas metas corporativas, né, o modelo de metas e recompensas que as empresas têm, é uma das principais causas das pessoas não tentarem inovar. Porque você valoriza comportamentos que são repetitivos, você valoriza perfis que são completamente conformes, você não quer diversidade de pensamento, de percepção, de qualquer coisa dentro da empresa. Você quer ali todo mundo igualzinho, você quer definir como essas pessoas têm que se comportar. E você depois valoriza e remunera e promove quem não está tentando nada de novo. Então, isso reforça esses comportamentos que a gente aprendeu desde a escola e em casa que a gente deveria ter, né? Então, é muito difícil, assim, as pessoas que estão nas empresas, é muito difícil você ver um discurso que ele, na prática, ele acaba não fazendo sentido. Porque no discurso você fala, poxa, que legal, nós vamos agora focar em inovação. Mas, na prática, todos os comportamentos que você vê são desalinhados a isso. Eu já cansei de ver aceleradoras, né, ou seja com venture capital ou não, em que a gente trazia as startups e elas não conseguiam nem conversar com a empresa. Não tinha nenhum diálogo comum. Você não conseguia conectar esses dois bichos porque parecem de outro planeta. E isso é muito ruim, porque se eu estou falando de cocriação de valor, né, e a grande maioria das aceleradoras corporativas fracassam, né, esse é um índice que a gente viu, é cerca de 30% o índice de sucesso de aceleradoras corporativas, vem justamente disso, né, vem pautado nesse ponto de que depende da colaboração. Se eu tenho uma cultura que ela já não é colaborativa e focada em experimentação de base, como que eu vou trazer um outro, né, tá brigando com o marido, traz a sogra para resolver, é meio isso. Você já tem uma situação ruim ali, você vai trazer um outro ente para tentar resolver, não vai dar certo. Então, e isso é uma outra coisa importante. Muitas empresas já querem falar corporate venture capital, já querem entender isso. Quando você tem um grupo e você quer fazer isso completamente desconexo, monta um braço de venture capital mesmo e beleza. Mas quando você quer fazer isso corporativamente, você tem que ter muito cuidado, porque isso exige que você já tenha um grau de maturidade para lidar com isso. E se você não tem o mínimo de maturidade como corporação em relação a isso, saber que investimento de risco dá muito errado, né? A gente vai investir em 10 startups, uma vai dar certo, mas essa uma que vai dar certo, ela provavelmente vai pagar pelas outras 9. Mas você tem que estar confortável nesse desconforto que é investir em um portfólio e não investir em um cavalo branco que vai ganhar tudo, né? Então, eu preciso ter uma maturidade de lidar com isso de maneira diferente. Relacionamento startup-empresa é muito diferente da relação fornecedor-contratante. E muitas corporações querem tratar startups como fornecedores baratos. Então, eu quero usar uma startup e pressioná-la como eu pressionaria um fornecedor barato. Eu quero forçá-la num processo jurídico de contratação, que coitado do menino da startup, eu estou pedindo garantia que tem só ele para me dar, né? E eu estou pedindo, assim, coisas que ele não vai conseguir me fornecer. Então, é muito profunda a mudança, sabe? Tem muitos movimentos querendo mudar a cultura corporativa, só que eles são feitos pulverizados. Eu não tento fazer de uma maneira sistêmica, uma análise de cenários. Você falou da MWeb, né? Um exercício de futurismo bem desenhado. E eu consegui, através disso, montar estratégias nas quais o Corporate Venture Capital é parte disso. Ele é parte de uma coisa maior. Não, eu quero fazer um bando de hackathon, sei lá por quê, porque tá na moda fazer hackathon.
E aí eu não sei, não tem pé nem cabeça, eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, eu não sei que resultado que eu quero daquilo, eu não sei o que eu quero decorar com aquilo, né? E não é só resultado econômico, qualquer tipo de resultado daquilo, eu Sim. acabo invalidando a ideia. Eu quero trazer aqui a importância de a gente analisar o como a cultura de uma corporação ela é enraizada por pessoas e o como que a gente pode modificar os resultados a nível futuro. Infelizmente, o nosso contexto governamental ainda é muito ruim em relação a isso, né? A gente funciona nesses tempos aí de 4 em 4 anos, mas eu quero trazer em relação à cultura empreendedora e à cultura de educação empreendedora, como que isso faz sentido para a mudança de cenários de contexto, né? Eu acredito muito no poder da educação e acho que agora, com a implementação de novas grades curriculares, fomento de STEM, né, mais ciências matemáticas e modelagens que você permita às crianças a cientificamente comprovarem aquele pressuposto que eles estão testando, né, e não necessariamente se embasar em apenas livros, né? Um cenário que o Brasil, infelizmente, já vimos em algumas matérias de jornais, revistas, né, de muitas pilhas e pilhas de livros que foram impressos e não chegaram às escolas por questões logísticas ou por questões de próprio lobby da indústria. Então, acho que esse contexto que a gente vive e que viverá talvez 3 gerações, acredito eu que demore, se a gente começar agora, para a gente reverter esse contexto. Você acredita que a gente pensando sem esse olhar sistêmico, a gente pensando sem nível futuro e sem embasado nessas premissas de fazer acontecer, é de fato o reflexo dessa nossa educação do que foi antes e do que ainda está sendo? Assim, para mim, tudo está baseado na educação. Tudo, tudo. A cultura de um povo, a forma como trabalha, a forma como lida com os problemas, a forma como vota, a forma como tudo acontece é baseado em como a gente é educado. E o que a gente tem visto, né, o que eu tenho lido bastante, a gente tem falado muito de student-centric learning, né, aprendizado centrado no aluno. A gente fala muito de problem-based learning, né, aprender através da solução de problemas. A gente vê escolas mundo afora, como a 4B, chegou aqui no Brasil, que às vezes não tem nem professores ou que é tão focado em solução de problemas que os alunos têm ali aquela autonomia. O que é tão importante a gente falar disso, né? Primeiro, esses alunos, as crianças que a gente tem, eles vão encarar um mercado de trabalho completamente diferente do que a gente encarou. Ciclo de vida de conhecimento muito mais rápidos do que a gente encarou. Então, eu podia fazer um curso de engenharia de 5 anos e ficar aí boas dezenas de anos, talvez até me aposentar com aqueles métodos funcionando exatamente daquela forma. Então, eu aprendi aqueles métodos numa lógica, professor me empurrando conhecimento, eu decorava aquilo e aquilo era útil o resto da vida. E hoje a gente está falando de, no final da faculdade, o que eu aprendi no início já está obsoleto. E eu preciso muito mais do que aprender a decorar o que o professor está me passando. Eu preciso aprender a estudar e a pensar, porque é isso que vai ser para sempre, né? Eu vou ter que aprender a me virar para o resto da vida. É isso que a faculdade deveria estar me ensinando, a escola deveria estar me ensinando. E a gente precisa criar estudantes que tenham senso crítico. E eu acho que a educação empreendedora, ela é maravilhosa por isso. Porque você quer criar, no fundo, pessoas que são donas de si. Pessoas que conseguem criticar, gerar hipóteses, gerar experimentos para testar essas hipóteses e conseguir validar ou refutar e reformular, né, aprender com isso para conseguir gerar outras hipóteses. E numa lógica de ensino tradicional, né, como a gente viu aí nas últimas notícias dizendo uma lógica de ensino foi tradicional? Qual foi o termo que usaram? Acho que foi tradicional mesmo. Ela é muito pautada em o professor numa posição de soberania, né? Ele é melhor do que o aluno, e o aluno numa posição de escuta. Sendo que se é para o professor ser apenas uma fonte de conhecimento de qualquer qualidade, a gente tem o Google para buscar. O aluno não precisa do professor para aquilo. Não é à toa que as crianças não estão mais se identificando com a escola. Porque é uma das poucas coisas que não teve inovação nenhuma praticamente nos últimos anos, quando a gente fala principalmente de ensino público. Porque a gente ainda vê iniciativas, né, escolas que têm uma lógica diferente, tem escolas construtivistas, tem escolas como a própria Lumiar, que tem uma lógica diferente de mosaico para poder
ajudar a criança não apenas na parte técnica, mas também nos skills, né, em todas as partes comportamentais, que é muito interessante, e ter esse protagonismo do aluno. Mas, para mim, a gente vê que as grades de conhecimento que a gente pede dos alunos, elas ainda são muito pautadas numa lógica de que tem verdades absolutas, de que aquilo ali, a resposta sempre vai ser a resposta, e eu preciso decorar como eu faço aquilo. E o mundo está numa direção completamente contrária a isso, né? A gente está num mundo que ele é cada vez mais sistêmico, cada vez mais dinâmico, cada vez mais em ecossistema e menos em indústria fechada, menos em lógica fechada. Daqui a pouco, tudo que é procedimentado, a máquina vai estar fazendo pela gente. E aí? Quando só sobrar para a gente o problem solving, que ele é complexo, né? Quando só sobrar para a gente a parte mais criativa, mais empática, o que a gente vai fazer? Porque a gente aprendeu a fazer o que a máquina faz melhor do que a gente. E isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu trabalho muito com educação executiva, eu não trabalho com educação de crianças. Mas eu realmente acho que os jovens hoje, eles são o segredo para a gente conseguir criar uma lógica diferente. Eu gosto quando você fala daqui, sei lá, 3 gerações, 4 gerações. Eu realmente não acredito que é uma coisa de curto prazo. Mas se a gente não começar, nunca vai chegar. Então, a gente precisa, de fato, investir em formas diferentes de ensinar e entender que eles são capazes de aprender se você tiver os estímulos corretos, sabe? Sair desse paradigma de que eu preciso ter alguém forçando o conhecimento na cabeça das pessoas. Enfim. Legal. Eu falo isso porque eu fui professor durante 2 anos de alunos aí que tinham de 10 a 13 anos, ensino fundamental 2, lecionei empreendedorismo para esses jovens. Em contrapartida, também já facilitei cursos para executivos. Então, você tem a mesma dinâmica das similaridades aplicadas, resultados muito dispersos, né? Principalmente falando em criatividade e inovação, aplicando, por exemplo, uma torre de marshmallow, uma dinâmica aí executiva muito usada, e você vê aí os resultados muito maiores a nível das crianças. Então, que sentido faz a gente trazer para elas um contexto educacional que elas vão se tornar pessoas engessadas a nível futuro e sem pensamento crítico, sem pensamento sistêmico, sem criatividade? Então, acho que é muito pertinente falar isso e pontuar isso e continuar pontuando tanto para os executivos quanto para as crianças, quanto para toda a humanidade, que se a gente não fomentar e não colocar isso em prática de mudança da educação como um todo, do sistema educacional como um todo, vai virar commodity, né? Se já não é ainda, e seremos os robôs que a gente fala que não queremos ser, né? É muito interessante isso, porque 2 características que as crianças têm, que são maravilhosas, não ter medo de passar vergonha, não ter medo de errar. E à medida que a gente vai crescendo, passa pela adolescência, vai se forçando a se adequar, porque você não quer ser mais diferente, né? Você quer ser igual. Isso vai matando na gente. Teve uma pesquisa, acho que foi a Faber-Castell até que patrocinou, mostrando exatamente o que você falou, o grau de criatividade a cada nível. E é absurdo quanto da criança é grande e o do adulto é pequenininho, quase inexistente. A gente vai formatando para matar a nossa criatividade, né? Para nem questionar quando a gente já pensa na cabeça cheia de julgamento que aquele questionamento é idiota. Né? Essa pergunta é idiota, por causa disso, daquilo. Você nem sequer coloca em palavras, porque você não quer passar vergonha, você não quer parecer que você não entende aquele assunto e tal. Então, é um trabalho muito grande e eu vejo, assim, que quando a gente começa a falar do poder que as crianças têm, né? Eu adorei quando você disse que a gente quer ensinar para quem talvez deveria estar ensinando para a gente, né? Quando a gente vai falar desses skills. Então, eu adorei, assim, foi muito, muito legal a sua fala. A gente está seguindo já para o término da nossa conversa, Glaucia. Eu queria que você fizesse um recap aí, se você trouxesse um pensamento para fechar de tudo que a gente falou, o que de fato uma mensagem que traz desde a inovação, a transformação digital, né, parte mais sistêmica, até para nível educacional aí, e do que você vem fazendo nos projetos, tanto da Deloitte quanto os projetos pessoais aí, que você deixaria para o pessoal.
Eu acho, não, muito legal. Eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade, o convite, foi um prazer, adorei o papo. Eu acho que a gente começou falando um pouco de como a crise traz oportunidades quando a gente encara dessa forma, e que não seria diferente com essa crise que a gente está passando, e que os números mostram que o Brasil tem performado bem em algumas coisas relacionadas à venture e inovação, sim, porém nós temos ainda diversos desafios tanto na formação desses empreendedores quanto no apoio a esses empreendedores. Quando a gente fala do ponto de vista corporativo, a gente tem N oportunidades de repensar as estratégias dessas corporações e realinhar isso a essa lógica empreendedora, né? Trazer de maneira mais ativa o empreendedorismo, essa busca de novos negócios para dentro das empresas. A gente também precisa entender que isso não é uma mudança simples, né? Que isso é uma mudança completamente estrutural e uma mudança completamente cultural para essas organizações, e que se a gente está falando de uma mudança cultural, a gente está falando de mudança pessoal, né? A gente está falando de mudar as pessoas que compõem essas corporações, e foi daí que a gente entrou na lógica de falar, tá, mas quem são essas pessoas? Elas são frutos desse sistema operacional, elas são frutos desses modelos de negócios antigos também, então elas acabam performando de uma maneira que não é mais alinhada a tudo que a gente tem acontecendo no mundo hoje. Então, por isso que a gente precisa repensar a educação, sim, né? A gente precisa repensar a educação empreendedora, porque a gente quer lá na frente chegar no ponto de ter empreendedores bem-sucedidos e companhias que conseguem, de fato, criar novos negócios de maneira sustentável. Tudo isso é muito linkado, né? Inovação e educação mudam o mundo juntas. Então, a gente precisa garantir que as pessoas consigam ter liberdade de conhecimento para inovar. E aí, falando de como eu ajudo nisso, né, que eu acho que é o meu papel como cidadã, como pessoa, eu ajudo nisso através dos projetos que eu faço na Deloitte, projetos para ajudarem grandes corporações a transformarem a sua cultura, a trazerem educação corporativa em termos de métodos, processos de gestão da inovação como um todo, a montarem fundos de investimento para startups, a escolherem as melhores startups, e uma lógica, uma tese, né? A gente chama de tese de investimento que faça sentido, e ao mesmo tempo trabalhando com educação, seja na Escola Conquer, na Fundação Dom Cabral, no perfil do Inova Simples, que é onde eu tento, de alguma maneira, retribuir educacionalmente aquilo que eu aprendi que me ajuda tanto no meu dia a dia. E também aprendo pra caramba, né? Porque quando você fala que você é professor, você é muito mais aluno do que professor nesse sentido. Você é muito mais um facilitador de ideias, que sempre sai aprendendo pra caramba a cada turma, do que, de fato, alguém que está ali para trazer alguma regra ou para ensinar alguma coisa. 99% dos meus alunos, eu falo, nossa, eu aprendi pra caramba na aula hoje. Eu vou tentando passar alguma coisa, aparecem questionamentos super interessantes, eu falo, meu Deus, nunca pensei desse jeito. Está aprendendo também. E é disso que a gente precisa, né? É isso. Fantástico. Eu agradeço, Glaucio. Se você puder, brevemente, deixar alguma dica de livro, série, filme que tenha te impactado, o pessoal aí. Como a gente falou muito de criatividade, eu vou sugerir uma série do Netflix chamada Abstract, que ela fala de design, então ela traz os maiores designers do mundo e ela mostra como esses designers estão solucionando problemas, estão conseguindo criar coisas realmente úteis para a sociedade, maravilhosas, super inspiradoras. Em termos de livro, né, eu vou indicar 2 livros relacionados à inovação. Um é o Bolt, que é o livro do Peter Diamandis, que eu acho que é super importante para abrir a cabeça da gente, ajudar a gente a ver as coisas de forma diferente. Tem organizações exponenciais do Salim, que também é ligada à Singularity, que eu acho que faz esse papel de mostrar essa lógica de negócios diferentes, esse moonshot thinking, esse crescimento, que ele tem outra forma de acontecer. E o 10 Types of Innovation, que é o livro do Larry Keeley. Ele é o head global de inovação da Deloitte, então ele é meu chefe quando a gente fala de prática. E ele é completamente inspirador, ele estuda inovação há muitos anos. E ele consegue mostrar quais são aquelas características que fazem uma ideia realmente virar uma inovação de sucesso, sabe? Então, ele criou meio a tabela periódica da inovação. Ele conseguiu entender quais são as características que inovações de sucesso têm em comum e ele conseguiu começar a procedimentar isso para ser a base de um aprendizado organizacional. Então, é um livro que ele muda a vida, assim, quando você começa a entender a inovação dessa forma. Então, eu falei 2, mas acabou sendo 3. Fantástico. E o Para fechar, Glaucio, onde que as pessoas te encontram? Então, Instagram, LinkedIn? No LinkedIn tá lá, Gláucia Guarcello ou Gláucia Alves Guarcello, vocês me acham. Aqui no meu perfil também, pode me mandar direct se quiser falar comigo, tranquilo. Mas o mais importante para mim é no Inova Simples,
que é um perfil aqui do Insta que a gente dá dicas de inovação gratuitamente todos os dias. Então, eu acho que é muito mais interessante do que a minha vida. Segue lá, que é muito mais legal. Para vocês conseguirem compartilhar, ensinar para a gente também, para a gente trocar. Tá, perfeito, Glaucio. Lembrando a todos aqui que teve um questionamento, a live ficará gravada, então para quem não pôde acompanhar, quiser acompanhar depois. Novamente, muito obrigado, Gláucia. Eu que agradeço. E foi uma aula, foi fantástico esse bate-papo e ótima semana. Muito obrigado. Meu querido, muito obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijão.